Olá pessoal, aqui é a professora Gisele Lenz do Treinador OAB. E aproveitando o Dia das Mulheres, que é hoje, aliás, parabéns! Que esse dia não seja só um dia, mas que seja um dia de mudança. Afinal, a gente já vem refletindo demais sobre esse tema. A lei em si é vazia se ela não se cumpre. E quem é mulher sabe o quanto é difícil ser mulher. E para isso eu vou engatar uma pergunta e uma polêmica, que é sobre a MC Pipoquinha. Bom, primeiro eu queria falar sobre alguns dados. Qual a porcentagem de professoras mulheres no ensino? E esses dados estão defasados, não são novos. Nós temos 46% de mulheres professoras no ensino superior. Nós temos 96% de mulheres professoras na educação infantil. Temos 88% de mulheres professoras nos ensinos iniciais e 66% de mulheres professoras no ensino final. Por fim, nós temos 57% de mulheres professoras no ensino médio. Aí eu pergunto, e não precisa ir muito longe não, é só por ser mulher mesmo. Será que as professoras são professoras porque elas não têm o que fazer em casa? Ou a realidade é que a maioria das mulheres tem uma jornada dupla? Será que não passou da hora da gente ter realmente empatia e as mulheres se darem as mãos? E principalmente vigiar o que se fala por aí? A verdade é que a gente está no mundo de influencers que são desinfluencers. Falar mal com aquele tom e, de acordo com os dados que eu passei, falar mal das mulheres, uma outra mulher, não é só bizarro, não é só desrespeitoso, não é só um desserviço, é muito mais. Sabe o que eu fiquei pensando? Em idade. Sei lá, às vezes a pessoa falou porque é uma criança, mas não, nós estamos falando de uma mulher falando mal de outras mulheres com 24 anos de idade. 24 anos é a idade que a gente se forma na faculdade. Essa é a média. Então eu estou falando de mulheres adultas. Vamos puxar para o direito? Porque eu realmente espero que essa polêmica sirva de exemplo. Sim, sirva de exemplo de responsabilidade e não de palco. O que será que o Estado vai fazer com relação a isso? Será que o Estado vai fazer alguma coisa? Bom, a gente já sabe a influência das redes sociais nas nossas vidas, no mundo online em geral. E a gente também sabe a necessidade de regular. Eu poderia, assim, pensar em compaixão, sabe? Eu poderia pensar, nossa, coitada, ela não sabe o que diz. Mas para um adulto que influencia outras pessoas, não dá para ser assim. Eu vou pragar para ver o que vai acontecer. Se essa influência fosse positiva, no sentido de exaltar os professores e tirar os professores mesmo desse descaso e desvalorização e aumentar o respeito dos alunos com relação aos professores, eu seria a primeira a bater palma para a MC Pipoquinha. Mas não dá. Sabe por quê? O professor não é aquele que tem o cargo de professor apenas. Nossa primeira professora é nossa mãe. Nossos pais são nossos professores. Nossa família é repleta de professores. Professor é aquele que ensina e deixa uma marca eterna na gente. Professores são eternos. Eu morro de orgulho de ser professora, apesar de todas as dificuldades. Viu, MC Pipoquinha? Eu sou responsável pela formação de diversos advogados. E eu sempre falo para eles que eles são anjos na terra para dar o direito para quem precisa. Eu morro de orgulho de ser responsável pela aprovação de milhares de alunos no exame de ordem. E o mínimo que eu espero dessa fala tão triste é desculpas. Públicas, né, gente? E também o exemplo. Dar o exemplo e reconhecer a importância que os professores têm. E eu vou além. Se eu quero um mundo melhor, eu honro os professores. E pessoal, geral, não adianta só falar de educação. Tô falando de promessa de campanha em geral, tá? Geral, todos os anos. Se a educação começa com o professor, ele precisa ser valorizado sim. Ele precisa ser respeitado. Precisa ter condições dignas para quê? Para servir de exemplo. Então eu deixo aqui algo muito importante.
principalmente para as professoras mulheres. Ser professor não é só estar em sala de aula. A gente estuda muito, se atualiza o tempo inteiro, a gente leva trabalho para casa e a gente tem muito trabalho em casa. Feliz Dia das Mulheres! Que essa polêmica sirva de exemplo do que uma mulher não pode fazer com outra. Que sim, qualquer um pode lutar pelo que acredita, do seu jeito. Mas isso que aconteceu, essa fala, que pelas estatísticas que eu dei para vocês atingem diretamente as mulheres, não pode ser tolerada. Não é à toa que hoje a justiça tem um caráter educativo. Será que essa palavra educativo foi ou é usada em vão? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Deixo um grande beijo a todos, dizendo: podemos errar. Errar todo mundo erra. Na internet mesmo, a gente tem um efeito instantâneo e multiplicador. Mas dá para arrumar. E se não arrumar, que se sinta o peso da lei. Feliz Dia das Mulheres. Um grande beijo da professora Gisele Lenzi.